Eu acho que não tem nenhum parlamentar nesta Assembleia que não tenha filhos e ou netos, alguns até bisnetos, como o Duquinha, que partam para uma reflexão, e é preciso se fazer uma reflexão sobre essa manchete de hoje na página principal do Diário do Nordeste. Não é com o retrato dessa exuberância de estrógeno que essas moças, não. É adolescente é apreendido por morte de universitário. O garoto, de 16 anos, já respondia a outros atos infracionais. O universitário, um aluno de brilho, de luz radiante, Duquinha, lá da Serra Grande, lá da Itapiúna, brilhante, Mardônio Freire Júnior foi assassinado, senhores parlamentares, deputado Paulo Facó, deputado Tiago Campelo, de forma covarde, bárbara, vil, peçonhenta na acepção máxima da palavra, com um tiro sendo projetado das costas para a frente, subindo da região cervical à nuca e atravessando toda a calota craniana. Deputado Fernando, quando for possível, sem atrapalhá-lo, Carlomagno. Eu não tenho palavras para tentar sensibilizar as pessoas que nos assistem a dor dessa família que está, uma hora dessa, velando lá na Serra Grande, esse jovem que teve essa vida castrada por um conjunto de bandidos, certa e seguramente capitaneados, deputado Duquinha, por um menor. E olhem bem uma coisa, não tenham dúvida de que ao menor, na falação dos maiores, será dada a responsabilidade do ato. Há tempos, nós todos dessa Assembleia estamos a discutir esse assunto. Há tempos e muito tempo se discute, se escuta o que é apresentado lá no Congresso Nacional, e não menos do que quase 10 ou 12 propostas de emenda à Constituição já foram elaboradas e são engavetadas. Deputado, quando puder, Vossa Excelência, você deu uma pequena parte. Eu estou de posse aqui, meu amigo Duquinha, com a proposta de emenda à Constituição da lavra do senador paulista Aloysio Nunes Ferreira. Ela é uma proposta balsamizada, senhores parlamentares. Extremamente, deputado Eli Aguiar, reta na acepção máxima de atender esse clamor da sociedade que não aguenta mais. Sevícias, tráficos, estupros, toda a conjunção de crimes hediondos como latrocínios e correlatos praticados sob o comando, sob as diretrizes de crianças, de adolescentes. O programa do deputado Eli Aguiar, programa que habitualmente eu assisto, primeiro porque ele enfoca com a verdade plena o que acontece na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Uma parte, deputado, Eli Aguiar. Segundo, pelo fato de que o Eli comenta lá o que comenta aqui, não mostrando duas faces, não apresentando dubiedade comportamental. Não vou me aprofundar em nada disso, não. Os senhores percebam como quiserem. O programa do deputado Eli Aguiar ontem, se eu fosse ele, tiraria uma cópia, professor Pinheiro, que está ali sorumbático e reflexivo, numa postura filosofal. Tiraria uma cópia daquele programa, principalmente daquela parte feita lá no São Miguel, na minha Messejana, onde o deputado Carlomagno, crianças de 10, 12, 11 anos de idade, já
cobrindo a face com as suas camisetas ou camisinhas no sentido de vestuário, pulando e dizendo, vamos matar 2 amanhã, lá na Mangueira ou lá no Coqueiro. Professor Pinheiro, eu não me choco mais com a morte. Dizia-se, há 40 anos atrás, quando eu estava na faculdade, que médicos são frios. Nós realmente temos a obrigação de enfrentar as dificuldades de uma emergência e todo o sobroço de uma urgência e emergência, porém, hoje em dia, não nos choca mais a morte, que é televisivamente mostrada em todos os dias. O que absurdamente choca ali é aquela filmagem de ontem, que eu não sei quem era o repórter que estava no São Miguel, aqueles meninotes pulando de lado da caminhonete do Honda. Assusta-nos. Professor, onde é que nós vamos parar? Onde nós vamos ver aquela meninada toda dizendo que vai matar, que vai acabar e que amanhã o rabecão vai buscar 2 lá? Você lembra ali? Aquilo foi a coisa mais bárbara. Você devia tirar uma cópia, mandar para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria, para o governador do Estado, para o presidente do Tribunal de Justiça. Não que vá mudar nada na conjunção geral do país, mas, doutor Tiago, aquilo foi a coisa mais assintosa que eu vi. Não é porque foi lá no São Miguel da minha Messejana, não, que de há muito já devia ter se resolvido aquilo, e não se resolveu nem se resolve. Foi a forma de apresentação daqueles menores, saltitantemente gonha-ruda, pulando e dizendo, vamos matar amanhã. Menores de 10, 11, 12 anos, esquálidos, esqueléticos. Esse projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira, ele tem uma forma de apresentação que eu não entendo por quê. A presidente Dilma e seu corpo de acompanhantes, vamos dizer assim, de asseclas, que são seguidores, não é obrigado a secla ser pejorativo não, viu, professor Pinheiro? Ele sabe. Não entendo por que não puseram a tramitar. Altera a redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18, que grande parte da sociedade do Quinha já quer que venha ser para 14 anos, como é aqui nos países vizinhos da América Latina. Por que se postar piegamente? Por que se querer crucificar o grito da população, o choro desesperado de pais e mães de família, os gritos horripilantes das moças serviciadas e estupradas por menores de 16, por menores de 15 e 17 anos? É hipocrisia demais. Não dá para se continuar assistindo essas manifestações barbarizantes que se atrelam a pessoas jovens que indignificam a paz social. Deputado Carlomano, Eli Aguiar, Duquinha e quem mais? O nosso jurista aqui da Aracoiaba, Tiago. Deputado Fernando Hugo, o meu à parte tem uma conotação familiar, porque eu tenho uma sobrinha chamada Alana Helena Marques, que entrou na UFC, na Faculdade de Direito, aos 16 anos, por conta das excelentes notas do Enem. E eu liguei para ela daqui, e ela está completamente transtornada, porque esse rapaz, Mardônio Freire Júnior, Mardônio, que é da Ibiapina, que faz o 5º semestre e ela faz o 2º, no dizer dela, rapaz alegre, extrovertido, inclusive faz parte do movimento acadêmico, faz parte do chamado DCE. Quer dizer, um crime desse, deputado Duquinha, não afeta apenas a família, não. Afeta a sociedade como um todo, porque um bandido de 16 anos, salvo melhor memória, sequestra
um jovem desse, passa 1 hora rodando com ele no carro, rouba o celular, R$ 40 e dá um tiro na nuca de uma criança, e é para a gente bater palma. Esse ECA, eu vou repetir, tem que ser queimado em praça pública, como se fazia na Idade Média, com os livros proibidos. Olha, o que esse Estatuto do Adolescente e da Criança está fazendo de mal à juventude do Brasil é algo indizível, é algo impensável, é algo impraticável. Então, nós temos que fechar essa fala escutando o deputado Fernando Hugo. Obrigado, deputado Carlomagno. O Deputado... tempo, se bastasse em 24 horas para a fala de Vossa Excelência, seria pouco. É verdade, o ECA, na forma e do modo como é passado para a juventude, transformou-se, de repente, numa verdadeira muralha da China, construída durante a dinastia Ming. Sem dúvida alguma. Protegem-se eles e gritam autoritariamente para os policiais civis ou militares: não encoste a mão em mim, não me toque, não me bata, porque o Estatuto da Criança e Adolescente me protege. Vergonha nacional. E não venham com a pieguice doentia, recheada de hipocrisia, de dizer: mas o ECA, o Estado como instituição, seja município, governo federal ou governo estadual, não cumpriu. Pode não ter cumprido, mas o senhor e a senhora, cidadãos de bem, não podem, por omissão e ou conivência com o nada fazer do Estado, permitir que se continue a moda bandoleiros soltos a praticar desafortunadamente a antipaz social, meninos, meninotas e menininhos. Esse bandido que participou dessa morte crudelíssima do rapaz universitário, o Mardono Freire Júnior, já tinha outras entradas na delegacia da criança e da adolescente. Deputado Duquinha, na sequência, o deputado Eli. Deputado Fernando, deputado Eli, eu vou me ausentar já, mas é um minutinho. Fica à vontade. Nós concordamos plenamente com Vossa Excelência, com as observações do deputado Carlomagno Marco, porque, veja só, um crime é hediondo dessa natureza, praticado pelo menor. A família, como Vossa Excelência falou, está enlutada com a dor que ninguém pode calcular. Aí vem, quer dizer, a queda aconteceu, aí vem um coice. A impunidade do menor. Aí é onde está a situação. Um menor desse é apreendido, é preso, no máximo 3 anos de correção, e ainda menor ele vai fazer outras vítimas. Ainda menor. Ainda menor ele vai praticar outros crimes, fazer outras vítimas. Eu sempre assisto também o programa do deputado Eli Aguiar. Muito ouvido, a audiência é muito boa. E ele foca, ele dirige a coisa para essa situação que a sociedade está vivendo. É uma vergonha nacional, como expressou Vossa Excelência, e um problema de segurança nacional. Porque os menores aí estão, vamos dizer assim, fazendo com que a sociedade fique acuada, intimidada, com a situação que cada dia se agrava. Cada dia se agrava. Porque a impunidade é esta, porque isso é impunidade, o Estatuto protege. Então, no Egito, vamos aqui para os Estados Unidos, que o Brasil copia tanto os Estados Unidos, onde a criança em determinados, aboliram praticamente a pena de morte, mas em determinados estados, a criança a partir de 10 anos, ela responde pelo crime dela. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então, só para ilustrar o pronunciamento de Vossa Excelência, eu estou solidário, e isso é um pedido, um clamor nacional, porque está se tornando segurança nacional. Deputado, antes de ouvir o deputado Eli, eu queria ler esse requerimento, que já tem subscrições aqui, está aberto a quem quiser. Eu solicito que, após ouvido o plenário, encaminhe-se esse nosso requerimento, que representa, sem dúvida alguma, um clamor da sociedade cearense e brasileira, para o senador presidente do Congresso, presidente do Senado, Renan Calheiro, colocar em tramitação a matéria, deputado Wellington, do senador Aloysio Nunes Ferreira, para que se tenha, em tempo recorde, a tramitação posta e aprovação em plenário, fazendo com que, doravante, rapazotes que podem votar, casar e procriar, tenham também responsabilidade
desnudos da proteção do ECA, respondendo criminalmente por suas barbáries. Eu solicito ao presidente que forneça aí o tempo regimental engordado de alguma dádiva de Vossa Excelência. Presidência concederá mais 3 minutos para Vossa Excelência. Deputado Eli Aguiar. Deputado Fernando Hugo, eu assinaria com todo prazer o requerimento de Vossa Excelência, mas não o farei, porque ontem, em entrevista à Rede Nacional, o presidente do Senado, Renan Calheiros, assegurou que vai colocar na pauta de votação daquela casa a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de autoria do senador Aloysio Nunes. Ele, inclusive, entrou com um recurso, já que essa pretensão foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive pelo PT, houve uma mobilização do senador Eunício Oliveira, recomendando que os senadores do PMDB votassem pela aprovação da matéria, mas veio a ordem do PT de que a matéria não fosse aprovada. E por isso a matéria morreu na Comissão de Constituição e Justiça. O senador entrou com o recurso e ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, assegurou que vai colocar na pauta de votação essa matéria. Mas eu digo que essa situação, dessa violência, nós já atingimos esses níveis insuportáveis, porque o PT quer que seja assim. Porque o governo federal, ele tem meios para mudar. Ele tem condições de mudar tudo isso e não muda. A prova está aqui na atitude do PT, que não deixou que a matéria fosse nem para o plenário para ser discutida. E nós lamentamos, e nós não sabemos a quem se interessa, porque o Código Penal brasileiro, ele é da época do Estado Novo, ele é de 1940, da época de Getúlio Dornelles Vargas, e continua se arrastando com algumas emendas. Então a gente fica aí nessa expectativa, para ver se muda alguma coisa, porque a situação é a pior possível. Agora mesmo, deputado, a Alemanha, o governo alemão editou uma cartilha e a Alemanha vai jogar aqui, dizendo que o alemão, ao sair do hotel, leve 2 carteiras, uma para entregar ao bandido, que não saia do hotel com máquinas fotográficas, com câmeras filmadoras, nem com relógio, nem com cordão de ouro, que tenha cuidado no sequestro relâmpago, que é uma prática desconhecida para eles e que aqui está em evidência. Obrigado, deputado. Esta é a imagem do Brasil lá fora. Eu queria dizer ao meu amigo ali que mesmo sem sua assinatura, nem seu voto na coisa, eu vou postar, tramitar essa matéria. É porque vamos lá, já disse que... Ela mostra toda a irresignação de cidadãos do Brasil. Mas eu assino, deputado, eu assino. Nós conhecidamente sabemos que existe uma má vontade enorme, com tudo que diz respeito a isso, que a análise inicial pode postar-se contra os malsinados defensores e mal postados defensores dos direitos humanos, que hoje já tem uma secretaria da Presidência da República a nível de ministério. O problema aqui é a irresignação da sociedade. E no texto de apresentação da justificativa, senhor presidente, o texto do senador Aloysio Nunes diz: citamos, por exemplo, o caso de Genilson Torquato, de Jaguaretama, do estado do Ceará. Hoje, já maior de idade e livre, assassino confesso de 11 pessoas, dos 15 aos 18 anos, um jovem conhecido como Cão de Zorba, confessou ter morto por livre e espontânea vontade. Isso é que nos torna defensores de quê? Sem saber, e sabendo que nada vai mudar, diminua-se apenas 6 anos, deputado presidente, para concluir, deputado, fazendo com que não possamos conviver com isso. E eu finalizo agradecendo a todos pela atenção, dizendo que não dá mais para suportar, não tem mais como se postar silentes frente a essa omissão que vem do Congresso, parcerizada por A, B ou C, contra esse desejo de todos. Criminoso que mata, se vicia, estupra, trafica, seja de menor ou de maior, tem que estar fora da sociedade, deputado Mauro Filho. Não pode estar convivendo
não pode estar assassinando um universitário cheio de brilho que morreu bárbara, covarde e viperinamente. Um abraço a todos.